Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. E trazendo hoje para vocês, mais uma vez, um tema sobre a importância do estudo do Espiritismo. Estamos sendo muito maçantes, talvez, debatendo sempre nessa tecla, né? Temos vários vídeos já feitos nesse sentido, temos mais esse de hoje, temos outros que vão aparecer por aí. Mas é muito importante que ter que tocar nesse assunto, porque a gente está vendo hoje em dia, nas nossas andanças, nas nossas comunicações, na nossa troca de informações através das mídias, temos visto que está muito fraco ainda. O estudo está muito fraco. Temos que incentivar mais a aplicação do estudo dentro das casas espíritas. E nós não estamos vendo de fato isso de acordo com aquilo que deveria ser colocado nas casas espíritas, de acordo com aquilo que Kardec nos ensinou, que Kardec nos trouxe, nos propôs. Depois dele outros vieram e confirmaram, mas a gente não está vendo isso. E quando a gente fala aqui em estudo, a gente fala estudo das obras fundamentais de Allan Kardec. Não os outros estudos, mas esse. Eu acho que deveríamos dar mais espaço aos estudos das obras fundamentais de Kardec. E que as outras viessem na sequência, mas não tivessem prioridade, como a gente tem visto, estão priorizando mais outras obras que não são de Kardec, ao invés de estudar Kardec. Mas, nas nossas garimpagens, consegui extrair das mídias sociais um trabalho aqui muito bacana, no qual já fui autorizado a estar fazendo a gravação desse vídeo, que tem como título Estudar Permanente a Doutrina Espírita, Compromisso de Todo Espírita. É um texto do nosso irmão Felipe Stabile Moraes. Nós extraímos esse texto dele lá da Rede Espírita. O Felipe nos autorizou. O Felipe é diretor da União Espírita Mineira, aí, meu conterrâneo. Eu sempre falo, toda vez que tem oportunidade, lá na minha terra, né? Minas Gerais. E é uma satisfação, tá? Aqui hoje, falando esse texto aqui de um conterrâneo, Felipe Stabile Moraes. Espero que tenha falado o teu nome certo, hein, Felipe? Mas vamos lá. Estudar permanente a doutrina espírita é um compromisso de todo espírita. A doutrina espírita, diz ele, nos convida a um estudo permanente para que, desta forma, edifiquemos nossa casa sobre a rocha. A metodologia de trabalho de Allan Kardec, no início do Espiritismo, nos inspira para o esforço permanente de pesquisa e observação. Diante dos fenômenos mediúnicos, descortinou grandiosos conhecimentos e se propôs a estudá-los com seriedade. O codificador nos orienta no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados, de firme e sincera vontade
de chegar a um resultado. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Perfeito, né? Kardec nos dá a dica certinho, traz aí claramente para todos nós a importância de se estudar as suas obras. Continua ele, precisamos ser perseverantes no estudo contínuo do Espiritismo. Capítulo Expliquemos, do livro Seara dos Médios, destaca: recorda que, em doutrina espírita, é preciso estudar, aprender, entender e explicar. Não basta estudar por estudar. Precisamos aprender os princípios doutrinários para colocarmos em prática esses ensinamentos. Entender e explicar para que divulguemos esses princípios, seja na exposição, na escrita, nas atividades, na casa espírita, perdão, e principalmente na nossa forma de agir em sociedade. É interessante ainda retomar o texto comentado por Emmanuel no citado capítulo. Trata-se da orientação dos espíritos registrada em O Livro dos Médios, capítulo das contradições e das mistificações. E diz lá, no 301, eis as respostas que os espíritos deram às perguntas feitas acerca das contradições. Parágrafo 4º. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de alguma pessoa. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Pergunta ele. Para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. Eu vou dar uma paradinha aqui um instante. É rápido. Para que sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. Já falei algumas vezes, torno a repetir, repetirei sempre que necessário. Existe hoje estudos feitos em casas espíritas que é simplesmente a leitura do texto que está lá no livro, seja ele qual for. Estão se fazendo a leitura, não estão dando espaço para o diálogo, não estão dando espaço para o debate, estão correndo, simplesmente correndo e fazendo uma leitura normal. Não está havendo aquela paradinha para se analisar, para se levantar ainda algumas hipóteses. Isso não está sendo feito. Em alguns lugares, infelizmente, existe lá uma determinação dos seus dirigentes, dos seus diretores, que o estudo tem que ser feito no período de 1 ano. Livro tal. Olha, esse livro tem que começar em janeiro e terminar em dezembro, hein? É teu jeito. Eu acho que não é assim. Essa é a minha opinião, é a opinião do canal Estudar Kardec. O estudo deve ser feito de forma tranquila, agradável, sem interrupções, seriamente, como diz ele aqui no texto. Não precisa ter pressa para começar e nem para terminar. Se em determinado dia deu para ler, debater, conversar, explicar sobre 2 ou 3 questões, bom. Se no próximo encontro só se fez isso em cima de uma questão, bom também. Mas tem que ter o espaço entre quem está aplicando e as pessoas, os que estão lá assistindo, para dar espaço para todo mundo levantar aí, se tiver dúvidas ou alguma coisa, e fazer um diálogo, um debate que é tão bacana, tão importante, sem pressa. Se começou em janeiro, não der para terminar em dezembro, termina em janeiro, fevereiro, março do próximo ano.
mas que se faça um estudo sério, sem pressa. Eu acho que é um grande erro determinadas casas espíritas impor essa diretriz. Eu acho que não está com nada, né? Falando aí no linguajar popular, não está com nada, diretor. Mas vamos seguir. Continua. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vós dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. E é fato, é verdade, pura verdade. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas? Que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos Espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. Esse dia vai chegar. Quem sabe na próxima encarnação eu não pego isso. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Novamente, o estudo aprofundado e permanente, sério, é que nos propicia a necessária segurança para fortalecermos a nossa crença nos postulados espíritas. Para que o ensino se propague, é o convite permanente dos espíritos superiores para que aprofundemos o nosso conhecimento na realidade espiritual, aplicando-o desde já na nossa viagem pelo campo das formas, ampliando para a nossa trajetória evolutiva como espíritos imortais. A busca permanente pelo conhecimento é algo que deve estar em nossas mentes e em nossos corações. Entretanto, não basta a informação. Esta deve ser transformada em conhecimento. Vou repetir. Entretanto, não basta a informação. Esta deve ser transformada em conhecimento. É preciso ainda mais trazer ao nosso coração para colocarmos em prática. Tem que estar aqui dentro, tem que ter vontade, tem que ter respeito, tem que ter seriedade. É claro que durante a trajetória existem alguns percalços. Hoje não pôde ir, faltou. Mas quando o grupo ele é homogêneo e se estuda todo mundo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, é de bom tom para quem dirige e coordena ter contato com todo o seu grupo e informar para aqueles que não pôde comparecer naquele dia lá no estudo. Olha, nós estudamos do item X ao item Y na página tal, ok? Dá uma lida aí e se tiver dúvida, quando você retornar, vamos aí ouvir o que você tem de dúvida. E a vida vai seguindo. E é assim que a coisa funciona. Com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, ok? E continua. A busca permanente pelo conhecimento é algo que deve estar em nossas mentes e em nossos corações. Entretanto, não basta a informação. Repito, né? Estou repetindo. Esta deve ser transformada em conhecimento. É preciso ainda mais trazer ao nosso coração para colocarmos em prática. Recorremos novamente a Allan Kardec, que no capítulo do método de O Livro dos Médiuns nos orienta o seguinte. 18. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição,
dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Espiritismo também, já o dissemos, entende como todas as questões que interessam à humanidade têm imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. A doutrina espírita abrange enorme gama de conhecimentos que são necessários à vossa vivência, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Porque aquilo que aprendemos aqui, estudando, vai nos ser útil do lado de lá, com certeza. E muito, prestem bem atenção, e muito, vai nos auxiliar muito quando retornarmos à pátria espiritual. Vai ser de grande valor, muito, muito mesmo. Temos que estudá-la de forma séria, no sentido que o seja de maneira contínua. O que isso quer dizer? Está estudando o livro dos Espíritos? Vamos lá, livro dos Espíritos. Não vamos interromper para entrar em outro livro. Não vamos interromper para falar outra coisa. Temos que dar continuidade. Terminou aquele livro, aí a gente entra no outro. Senão vai confundir a cabeça. Por isso que eu não sou amigo de alguns módulos que tem de estudo. Eu falo isso para os principiantes, tá? Aquele livro que vem um pedaço do livro dos Espíritos, um pedaço do livro dos Médiuns, um pedaço do Céu e Inferno, um pedaço de Agênesis, um pedaço disso, um pedaço daquilo, não sei lá. E fora os outros temas que não tem nada a ver com o Espiritismo que está introduzido nesse livro. Eu sou contra. Para médium novo eu sou contra. Para reciclar os mais antigos, até que é interessante. Os antigos, os novos não. Porque senão ele não toma conhecimento do fato concreto de toda a leitura de cada livro da obra. Ele vai pegar picadinho e não vai entender. E a gente só entende quando a gente tem uma continuidade desse estudo. Fora isso, não tem como. Eu acho que não é correto fazer isso. Não é o caso e não vai acontecer. Se eu fosse um dirigente de uma casa, esse livro ficaria de lado. Só ia ser usado para reciclar os mais antigos. Mas essa é uma opinião, meus queridos irmãos e irmãs, vocês me desculpem, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Eu acho que não deve ser. Eu acho que cada um deve até refletir sobre isso. E aplauso, bate palma mesmo para quem achar que não é. Cada um tem seu direito, né? Isso tem que ser... Nós vamos falar até futuramente sobre isso. Tem que haver empatia, tem que haver alteridade. Que é um tema também muito bacana. Alteridade. Não é autoridade não, é alteridade. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e sobre empatia, né? Que todos temos que ter. Continua. E temos que observar quais as consequências esses ensinamentos trazem para a nossa vida. O importante é aliar o conhecimento com a prática, a vivência cotidiana dos ensinamentos da doutrina espírita, do Consolador prometido. O Espiritismo fará sentido para nós se realmente vivenciarmos os seus princípios. Ao nos auxiliar a entender o Evangelho de Jesus, nos descortina a valiosa oportunidade de crescermos espiritualmente, atingindo os objetivos que traçamos para as nossas vidas como espíritos imortais. O roteiro apresentado por Alcione, descrito no capítulo Testemunhos de Fé do livro Renúncia, é fundamental para a verdadeira compreensão do Evangelho e, por consequência, do Espiritismo.
chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir. Legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com a simples, preste atenção, com a simples leitura vagamente raciocinada. Vou repetir. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. É o que eu falei agora mesmo, né? Quer ler rápido e sem parar para analisar, para ver o contexto, para dialogar, para debater, para trazer novas conclusões. É um ledo engano de quem pensa que só porque leu já é o sabedor e já está conhecendo tudo. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A simples leitura é insuficiente. O estudo sem seriedade também o é. Por tudo isso, vale considerar com muito carinho e discernimento para o conhecimento do Consolador prometido as palavras e orientações dos espíritos superiores. É preciso estudar, comparar, aprofundar, aprender, entender, explicar, conhecer, meditar, sentir e viver. Queridos irmãos, espero ter levado até vocês e espero receber também bastante e-mails, graças a Deus estamos recebendo bastante e-mails a respeito do estudo que fizemos hoje. Desse apanhado aqui de bom tamanho, muito bom mesmo, que é esse estudo. Estudar permanente a doutrina espírita, compromisso de todo espírita. Do nosso irmão Felipe Stabile Moraes, diretor da União Espírita Mineira, conterrâneo. Forte abraço, Felipe, mais uma vez fica aqui o meu agradecimento de todos nós aqui por você ter concedido a permissão para estarmos fazendo esse seu trabalho, divulgando esse seu trabalho aqui no nosso canal, ok? Um forte abraço no seu coração. Fique com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, encerramos aqui mais uma parte dos nossos trabalhos do canal Estudar Kardec. E brevemente vou me comprometer com vocês. Após esse vídeo agora, o próximo que estaremos gravando, estaremos falando mesmo sobre alteridade e empatia. Nós vamos já começar a montar isso. Já recebemos aqui um toque de que vai ser esse trabalho aí. Eu sei que é um trabalho muito bom e muito importante também. É um trabalho curto, não é um trabalho muito extenso, é um trabalho mais curto até do que esse de hoje, mas com muita dica legal para a gente poder se posicionar nos dias de hoje, não só no centro espírita, mas fora também, na nossa vida aqui fora, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus, um beijo em seu coração, um forte abraço carinhoso e não se esqueçam, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Forte abraço, tchau, tchau, até o próximo encontro.